nosso quadro Clínica da Alma. Já estou aqui com os nossos queridos pastores. Pastor Rogério Goulart, que bom, Carol. seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. Pastor Rogerinho. Tudo ótimo. Pastor, quando falam o primeiro nome do senhor, eu falo assim, quem que é esse? Estou acostumado só com o Rogerinho. Qual que é o primeiro mesmo? Já até esqueci. Alzeir. Alzeir, estou acostumado só com pastor Alzeir. Quem que é o Alzeir, gente? Pastor Rogerinho. É o Alzeir e o Aldemar. Ei, pastor Guerra. Também a gente está acostumado só com o pastor Guerra. Seja muito bem-vindo, pastor. E, gente, vamos estar aí trabalhando um tema muito legal. Eu já quero, pega seu papel, sua caneta para você deixar a sua mensagem, para você ligar para o programa, falar ao vivo, tirar a sua dúvida, ou às vezes está vivendo aquilo que nós vamos estar batendo um papo, conversando aqui, e aí você pode compartilhar aí a sua situação. Então anota aí, 3209-3301, o DDD é 31, 3209-3301, opção 1. Você vai ligar e vai deixar a sua mensagem, vai falar aquilo que você está vivendo, vai estar sendo anotado e vou ler aqui no programa. Ou você pode ligar e falar ao vivo conosco, é isso mesmo. No 31 3253 3320, 3253 3320, você vai ligar e falar ao vivo, é isso mesmo. E aí vamos estar batendo um papo, vamos estar interagindo aí com você. Esse programa é feito para você, para interagir mesmo com você. E hoje nós vamos falar sobre ficando livre de todo o fardo, não é isso mesmo, pastor? Com certeza. E qual o texto base, pastor? Nós vamos no Salmo 55, versículo 22, Certo. que fala assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, lançar todo o fardo, né, sobre o Senhor, e Ele vai carregar esse fardo. Né? Jesus fala que o fardo dele é leve. Isso. Não é? Então, nós temos que... Uma forma de tirar essa preocupação é confiar no Senhor. Passar para o Senhor, né, esse excesso de preocupação, né, que muitas vezes a preocupação está dentro da normalidade, mas quando foge disso, você tem que confiar no Senhor. E é um momento assim, realmente, né, já que nós estamos caminhando já dentro do último mês do ano aí, Isso. então eu creio que é o momento das pessoas, né, fazer uma retrospectiva aí. Uma avaliação, né, pastor? Isso, para ver o que ele carregou de fardo aí nesse ano aí, o que mais preocupou, o que mais pesou, e orar e descansar. Senhor, eu estou descansando, Senhor, aqui. Vou ver se daqui para frente eu não me preocupo tanto com as coisas muitas vezes desnecessárias, desgastantes, né, e um peso forte sobre os ombros. Certo. Tira esse fardo, siga em frente. Uma coisa que assim, que eu estou percebendo, é um pouco normal quando a gente vai chegando no final do ano, né, assim, como nesse período que nós estamos agora. De dezembro. De dezembro, as pessoas começam assim a já entrar naquele tempo, aquele momento de avaliar, de olhar para trás, o que aconteceu nesse ano, não é? Os pontos positivos, os pontos negativos. E aí vai vendo muitas vezes assim como que a mídia vai trabalhando muito forte na questão assim dos comerciais a respeito do final do ano, de festas, presentes. E às vezes as pessoas estão passando alguns momentos na sua vida, né? E como ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Então, assim, um momento da vida que a pessoa está passando de mudança, de tratamento de Deus, de ajustes, de trazendo uma nova visão no aspecto de futuro, de ministério. Então, aí a pessoa começa a entrar numa dinâmica muito forte de autocobrança, né? De repente, puxa, o Natal está chegando aí e eu vou ter pouco recurso para comprar um presente, né? Para os filhos, para o cônjuge. E aí começa a entrar numa preocupação desnecessária e além daquela que seria, vamos dizer, entre aspas aqui, o normal na nossa vida, né? Então, a tendência muitas vezes, a pessoa aproveitar esse momento
não é? De confraternização, Claro, de unidade, de reunir a família. De reunir a família, exato. Aí então começa a entrar numa dinâmica de cobrança, de uma análise muitas vezes até pessimista, não é? Porque a tendência que a gente tem, nós somos direcionados para isso, a gente só visualizar aquelas conquistas que são materializadas, não é? Bem, e aí, puxa, então esse ano para mim não foi deu um fracasso, nada, né? Não deu nada. E aí a gente tem que tomar um cuidado nesse momento para a gente não entrar, usar essa expressão, entrar nesse barco, Isso. não é? E a gente tem que permitir que o Senhor venha verdadeiramente trazer, então, a visão correta, não é? Ou seja, de prosperidade do Senhor. Até porque esse barco é furado, né, pastor? Vai dar água. Esse vai barco dar... aí normalmente, é furado. lá no meio do açude. E aí você vai ver isso lá, quando você estiver lá no meio, aí você vai afogar. Exatamente. Se você der corda. Mas como que você vê, pastor Rogerinho, quais os fardos que o senhor tem visto que as pessoas têm carregado, com maior número de pessoas têm carregado muito esse tipo de fardo e que às vezes é desnecessário? Ali, o senhor que atende muitas pessoas, está sempre em contato, não só aqui, mas em vários locais, mas eu acredito que tem algumas coisas que estão sendo comuns, mesmo em diversos locais. Carol, uma das questões mais interessantes é com relação à perspectiva de futuro. Isso que o Rogério está colocando é uma coisa extremamente importante. A perspectiva de futuro, ele gera em nós, de alguma maneira, uma expectativa com o novo traz um certo desconforto. Certo, que é normal, né? Uma certa insegurança, que é normal. Até um certo limite. Até um certo limite. Desde que não vire um fardo. Nós tememos, a tendência é temer o desconhecido. Então, e aí é que está a questão da preocupação que a gente tem trabalhado durante esses dias. Isso. Eu vou me antecipar diante de uma perspectiva de futuro e, normalmente, eu estabeleço uma perspectiva de futuro que não condiz com a realidade ou que venha a ser uma perspectiva de futuro pessimista. Então, eu quero voltar no assunto que o Rogério estava tocando com relação a essa retrospectiva que muitas vezes nós fazemos, e não é uma retrospectiva onde nós vamos trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança, como a palavra de Deus nos orienta, ou aquilo que foi positivo. Por quê? Nós temos uma tendência também a lembrar das coisas ruins, ressaltar o negativo e não valorizar aquilo que foi positivo. Supervaloriza o ruim, o bom você despreza. Então, quando eu valorizo muito aquilo que foi negativo, eu vou estabelecer uma tendência de futuro onde eu vou tender a reproduzir aquilo que eu estou trazendo na minha bagagem. E essa é uma situação que muitas vezes faz a gente ficar apreensivo, preocupados e ansiosos. Então, essa é um foco muito interessante que nós vamos percebendo na maioria das pessoas, e com cada vez mais, e é isso que nos alerta, e nós queremos também alertar aqueles que estão nos ouvindo. E cada vez mais, nós temos visto isso ficar, de uma certa maneira, acentuado nas pessoas, nos relacionamentos e no próprio estabelecimento que as pessoas têm de alvos para o futuro. Então, ela começa a olhar aquilo que foram experiências negativas e começam a se sentirem frustradas e até mesmo podadas, de uma certa maneira, em estabelecer novas estratégias para frente. Tem uma crônica muito interessante do Carlos Drummond de Andrade, onde ele coloca a situação do futuro e dessa expectativa com relação ao futuro, dessa preocupação com a própria experiência. E ele coloca o seguinte, que a experiência é como você estivesse andando à noite
com dirigindo o seu carro, só que com os faróis do carro na parte traseira e não na frente do carro. Então, na realidade, a experiência, ela só te mostra o passado. Ela não te mostra o que está na frente, no futuro. Então, quando nós começamos, muitas vezes, a criar uma expectativa baseado apenas naquilo que a gente já viveu, nós corremos o risco de perder essa perspectiva de futuro que pode E nem caminhar muitas vezes. Nem caminhar muitas vezes. Porque você tem tanto medo. Aí é que está o foco. Como eu não tenho como prever o que vai acontecer, né? Então, na visão do carro, Entendi. o que está Eu tô depois imaginando da o carro. curva, Exatamente. né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lançar toda essa expectativa nas mãos daquele que escreveu a estrada. Não, e é tão interessante que no Salmo 119 fala que ele ainda escreveu todos os dias da nossa vida. Exato. Exatamente. E ainda diz que foram escritos e determinados. Isso. Então, tremendo. se eu fico tentando enxergar na frente e antecipar alguma situação na frente, eu não tenho como. A única coisa que eu posso ver e avaliar é aquilo que eu tive como uma experiência passada. Mas isso não prevê, né? Se tem ou não um buraco na frente, se a curva é para a direita ou para a esquerda, entendeu? Se a pista vai se estreitar ou não. Se está interditada. Se está interditada ou não. É verdade. Então, só quem sabe disso é aquele que fez a estrada. Então, eu preciso entender que, muitas vezes, eu tenho que realmente caminhar, não posso parar o carro, Isso. né? Eu tenho que continuar caminhando. Não posso deixar também... Porque é até perigoso você parar o carro Exato. numa estrada. Não tem Pode Outra vir alguém. É, exatamente. né? E a estrada da vida, né? A caminhada a gente não pode parar. Exatamente. Não posso também simplesmente deixar de perceber as coisas que ficaram para trás. Porque faz parte da minha vida, faz parte da minha história, vai com certeza me ajudar a passar pelas situações que estão lá na frente, mas essas situações que estão lá na frente eu não posso antecipá-las. Tem como. Eu não tenho como antecipar. Mas uma coisa, Rogério, que dá para antecipar é a sua inscrição para a nossa escola de restauração intensiva, vai acontecer em janeiro. Com certeza. Então isso você pode se antecipar, né? Vai ser do dia 12 ao dia 16 de janeiro, né? Aqui nas dependências da nossa igreja, né? E onde funciona a sede do ministério. Então, assim, é uma ótima oportunidade para você, nesse período de férias, né? Você se preparar e, ao mesmo tempo, poder permitir que o Espírito Santo ministre na sua vida. Então, nós vamos ter, assim, uma semana inteira, né, intensa, são os 16 temas que serão ministrados, começando no dia 12 de janeiro, que é uma segunda-feira, terminando no dia 16, que é uma sexta-feira, né? Então, nós vamos ter 2 aulas à tarde, uma à noite, durante a semana toda, e ainda um dia nós vamos ter aula pela manhã também. Então, assim, você que é de outro estado, de outra cidade, né, e gostaria de participar da clínica, né, ou seja, da nossa escola de restauração, está aí uma ótima oportunidade. Então, você entra em contato conosco, os nossos telefones, ou mesmo pelo o nosso e-mail. E você, então, vai obter todas as informações da inscrição, você pode fazer pela internet. Então, assim, antecipe-se, porque, na realidade, não são muitas inscrições, não. Então, nós vamos ter a oportunidade de oferecer o módulo 1 para aqueles que vão ter, então, esse primeiro momento, e aqueles que já fizeram o módulo 1 podem fazer o módulo 2. Então, são as 2 turmas que nós teremos. Então, corra lá e antecipe-se. Isso. Pode continuar, pastor. Aproveitando essa situação... Já começa um ano sendo completamente direcionado, né, pelo Senhor, com certeza. Uma das coisas que a gente precisa, já que não tem como prever o futuro, né, pelo menos nós podemos planejar algumas coisas, com certeza. Né, mas prever não. Mas uma coisa que a gente pode fazer, como o Rogério acabou de dizer, algumas coisas você pode fazer. Uma delas é você se preparar para aquilo.
né? A escola é uma preparação. E você pode se preparar para situações de adversidade. Como? Sendo fortalecido. Quanto mais fortalecido você vai ser, mais você vai vencer os obstáculos. Então, um atleta, como o apóstolo Paulo diz, e diz com muita clareza, ele vai se preparar para uma corrida, para uma prova. Então, ele não vai deixar para se preparar no dia da prova. Ele vem com um preparo. E assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos ir caminhando, nos preparando para enfrentar as adversidades. E como fazemos isso? Sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uma das coisas interessantes, Carol, que quando a gente olha a etimologia da palavra preocupação, ela tem a origem em divisão da mente. Então, a pessoa preocupada é aquela que fica com a sua mente dividida. E olha, a palavra de Deus é muito clara. Um reino dividido não subsiste. Então, não permita que a sua mente fique dividida, mas que ela fique focada. Seja fortalecida no Senhor, na força do seu poder, sabendo que o Senhor é aquele que fez a promessa, então Ele pode cumpri-la, porque Ele é fiel em cada uma dessas suas promessas. Não divida sua mente, porque se você dividir sua mente, você vai estar enfraquecido. E aí, quando realmente vier as curvas e os obstáculos do meio da estrada, você vai continuar olhando para trás e não vai conseguir superar aquilo e vai ficar. E aí eu quero perguntar para vocês, às vezes a telespectadora está assistindo e fica na dúvida, qual é o limite? Até quando é uma preocupação saudável, até quando vira um fardo? Como perceber? Qual que seria esse limite para ajudar, né? Falar, eu estou passando dos limites, eu preciso de ligar minhas antenas e parar por aqui. Um dos pontos é quando a pessoa sentir que está prejudicando ela. Entendeu? Está trazendo, está começando a somatizar, tá? Dor de estômago, dor de cabeça. Né? Quando está atrapalhando outras pessoas também, talvez a preocupação dela traz um problema para outras pessoas. Certo. Então ela tem que parar e ver, peraí, eu estou prejudicando as pessoas com a minha preocupação, eu estou me prejudicando com a preocupação, aí ela está saindo da normalidade. Se começar a trazer gastrite e outras coisas que nós colocamos aqui ontem, artrite, um monte de coisa que vem, então vai trazer o quê? A pessoa já está fugindo daquilo que é a normalidade da preocupação. E também ela vê se realmente ela está descansando em Deus, naquilo que tem que descansar e preocupando naquilo que é normal para preocupar. Se ela estiver fugindo disso, ela está fora da normalidade. É um bom termômetro para nós sabermos se essa preocupação está passando dos limites, como o Guerra falou. Eu percebo assim que é a questão da paz, né? Então, assim, a palavra de Deus nos garante isso, nos afirma isso, na realidade, né? Que, ou seja, a paz, ela precisa ser o árbitro em nossos corações, né? Então, é o apito do árbitro, né? Então, se nós estamos sem paz, então, já está fora, não é? Já está fora. Então, a paz precisa ser o hábito nos nossos corações, né? Entendendo que nada que acontece nas nossas vidas fugiu ao controle do Senhor. Pelo contrário, Ele mantém o controle das coisas. Ventos fortes nós sempre vamos ter, não é? Alguns embates vão acontecer? Vão, claro. Não é? Tudo isso vai redundar em amadurecimento e crescimento. Esse é o propósito de Deus, que redunde em crescimento e amadurecimento. Agora, eu percebo que a paz ela é a chave nesse processo, né, nas nossas vidas. E algo que eu queria para a gente, né, já está quase chegando ao final, ficando livre de todo fardo. Qual seria o procedimento? Porque na vida a gente não passa a ter um fardo do dia para a noite. Claro. E também não deixamos de tê-lo do dia para a noite. Tudo na vida é um processo. Como seria esse processo? Carol, a base desse processo é a base da confiança. Agora, em quem eu vou confiar?
É muito interessante porque, por exemplo, nós três trabalhamos juntos. Certo. Eu posso estar vivendo uma situação que e sei que essa seria uma situação que o Rogério tem como resolver. Correto. E ele resolveria melhor do que eu. Então, compartilhe com ele, ele vai resolver aquilo. Entendo. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós precisamos até saber em quem nós confiamos e com quem nós compartilhamos Importante. os nossos fardos, porque Deus levanta ajudadores. Ó. E essa questão de ajudadores, ela é muito interessante. Então, tem determinadas situações, e eu tive até comentando isso com o Guerra um dia desses, eu hoje me sinto muito tranquilo trabalhando na clínica. Por quê? Porque eu sei que tem algumas coisas que eu sei que o Rogério não preocupa. Por quê? Entendi. Porque ele sabe que ali eu vou fazer, ou o Guerra vai fazer, ou a Cris Divide a vai carga. fazer. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma divisão da carga. Então, eu não vou andar preocupado com isso. Por quê? Porque eu sei que isso fulano dá conta, isso fulano resolve e a coisa vai acontecer eu estando ou eu não estando. E isso é muito interessante porque é um contexto que não é só o contexto espiritual, entendeu? Tem aquele contexto dos nossos relacionamentos. É eu saber que o outro pode fazer aquilo que me alivia. E, Isso é muito importante. sem dúvida nenhuma, lançar sobre o Senhor. Tem coisas que só o Senhor vai fazer. Pastor, queria pedir para a gente encerrar nosso bloco, o senhor orar. Vamos Orar orar. para que a gente venha entregar mesmo. Tem gente que às vezes quer entregar, mas fica segurando. Em momento de. Segurando na pontinha. Ok, vamos orar Né? então, meus irmãos. Esse é o texto, lançando sobre ele toda a vossa Amém. ansiedade, toda a vossa preocupação, toda a vossa falta de paz. Né? Nós temos que fazer isso. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor capacite a cada um Amém. que esteja nos assistindo nesta hora, ao vivo ou reprisado. Ó Deus, que possa verdadeiramente lançar, abrir mão de tudo aquilo que tem tirado a sua paz e ir lançando sobre o Senhor no seu altar e deixando lá. Não reassuma o controle, não tome de volta. Pai, capacite a cada um, Pai, para o louvor da Tua glória. Sim, Nós oramos assim, crendo que assim será, no nome precioso de Jesus. Amém. E Amém. Glória a Deus.